Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dicas de humanas para o Enem 2025. Bom, lembrando como sempre, né, não deixe de se inscrever no canal, tá ativando o sininho, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Então bora aí para mais um vídeo. Bem, novamente eu quero agradecer vocês aí pela participação, pelas interações. Eu vi gente aí participando bastante aí do canal, tá? Eu tô muito feliz aí com o desempenho. Redes sociais, a gente também estamos com vários projetos de inovações e a gente vai seguir firme aí nessa reta final aí até o Enem, beleza? Bom, vamos lá. Antes de eu falar propriamente de humanas, eu preciso falar com vocês aqui algumas coisas, assim, que tá acontecendo, mas que vai cair. Pode ser que caia, mas mesmo que não caia, vai te ajudar a ter um raciocínio melhor para a prova. Presta atenção. Bom, primeiro ponto, a gente está vendo que o Enem está perto, né? Nós estamos no mês de julho, finalzinho de julho, então você vai ter agosto, setembro e outubro. Você tem 3 meses até a prova. A prova é dia 9, primeiro dia, e o segundo dia é dia 16. O que isso tem a ver? Tem muita gente, como eu já falei, que está trabalhando, tem gente que vai começar e etc. Então, o resultado final depende da questão do planejamento. Então, esses 3 meses, eles vão ser muito decisivos para você. A gente está vendo que hoje está tendo uma transformação geopolítica bem significativa. Estados Unidos, China, Rússia, BRICS, etc. E o que isso tem a ver? Eu vou fazer um linkage entre isso e o vídeo propriamente dito. A prova de humanas, você deve ter percebido que nos últimos... Pelo menos eu percebi isso na prova, né? 2023 e 2024, a prova, ela mantém os mesmos assuntos. Só que a maneira como esses assuntos eles são cobrados, eles estão mudando. É agora que eu vou entrar. A parte de humanas, você vai encarar 4 matérias: geografia, história, filosofia e sociologia. Como a gente está vendo essas mudanças, por exemplo, você tem hoje, eu vou pegar o assunto direto, a pauta hoje, taxação dos EUAs com o mundo inteiro, principalmente agora com o Brasil 50%. Como é que isso vai cair na prova? Não vai cair a taxação em si. O que pode cair? Globalização. É um assunto muito característico e caiu no Enem 2023 e 2024. Eu não tenho a questão aqui agora, mas é uma questão que fala sobre a China, para depois não vir falar de comunismo e tal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caiu uma questão lá falando sobre a China, falando sobre a questão territorial, cultural. Então esses temas que já caem tradicionalmente, só que são temas que estão partindo de uma forma mais atualizada, atualidades. Então, globalização, só que globalização, a gente não pode pensar só do ponto de vista econômico. Tem que ser uma globalização cultural e etc. Eu vou te dar um exemplo aqui. A Nike. A Nike é uma empresa dos Estados Unidos, certo? Só que, presta atenção, a empresa, é isso dentro da globalização, presta atenção. Você pega os jogadores de futebol, Neymar, o Neymar hoje usa a Puma. A Puma é dos Estados Unidos, se eu não me engano também. Adidas. Então, você tem o produto chegando na mesa do consumidor. Só que para esse produto chegar até o consumidor, ele precisa ser produzido em algum lugar. Então, para ele ser produzido, presta atenção, a empresa fica nos Estados Unidos. Só que você estabelece sedes, filiais em outros países. Então, nesses outros países, você precisa de mão de obra, você precisa de matéria-prima, você precisa de mercado consumidor, você precisa de um mercado exportador, você tem toda uma cadeia logística ali que está por trás. E como que isso pode cair? É aí que eu vou chegar. As questões do Enem, elas estão fazendo aqui a gente chama de interdisciplinariedade. Uma coisa que está na história pode cair na geografia. Uma coisa que está na sociologia pode cair em outras matérias, dentro dessas 4. Então, caiu ano passado uma questão sobre indústria cultural. Você não prestou atenção, né? Os mesmos assuntos, eles já estão caindo, só que cobrando de uma forma diferente. É aqui que eu te dou a dica.
Isso não é teoria. Só que na prática, como é que se consolida, Rafael? Gente, é simples. Isso aqui, nenhum pessoal vai te falar. Mesmo que fale, vai, entendeu? Cara, pega a prova do ano passado, 2024, 2023, e começa a mapear o que está caindo de cada questão. Eu vou te dar um exemplo. O vestibular da UFO é praticamente. Vai ter mudança? Vai. Mas o que o vestibular da UFO fez? A banca da UFO ela é regional, certo? Então você vai fazer uma prova padronizada para esse setor aqui. Uberlândia, São Paulo, Goiás. Por quê? Porque esse eixo Triângulo das Bermudas, ele é feito pela UFO. Agora, quando a gente fala do Ministério da Educação, você já abrange todo o Brasil, entendeu? Então, por que isso? Porque você vai, como as instituições estão subordinadas ao governo federal, então essa prova, ela vai estar sujeita a qualquer pessoa. Agora, o ponto da questão é, o curso que você vai colocar, a universidade que você vai escolher. Você tá entendendo a jogada? Então esse que é o pulo da questão. Se você vai fazer medicina na USP, por exemplo, como São Paulo é uma cidade, se você é oferta e demanda. Se você tem mais pessoas e o curso é mais disputado, então a nota de corte vai aumentar. É oferta e demanda. Se você vai fazer, sei lá, relações internacionais, por exemplo, então você vai ter que ir bem em humanas. Você vai ter que mirar 40, você vai ter que mirar 37 acertos. Agora, se você tira 10, 15 acertos, entendeu? Ou seja, a mesma prova é a mesma para todo mundo. Agora, é oferta e demanda. Então, por isso que tem cursos que o peso é 2, entendeu? E o que isso tem a ver? Isso aqui vai facilitar na hora de você for fazer seu estudo. Então, por exemplo, não tem o TRI, então, por exemplo, pode cair 2, 3 questões de globalização. E esse peguinha vai te pegar na hora da prova. Então, história, quais são os assuntos que sempre caem? Brasil colônia, era Vargas, República Velha, regime militar. Só que eles não vão cobrar, presta atenção, eles não vão cobrar. A UFO, ela é mais conteudista, ela vai direto no ponto. O Enem, ele já cobra esse assunto de uma forma ampla, entendeu? Então, por exemplo, eu te dei aqui o exemplo de globalização. Mas globalização está relacionado com indústria cultural, está relacionado com cultura, você está entendendo? Então, isso vai facilitar você, na hora da prova, de resolver o raciocínio, entendeu? Então, essas questões envolvem o raciocínio que o aplicador, quem for fazer a prova, vai fazer. Então, se você tem 3 meses, o que eu recomendaria para você a partir de agora? Pega agosto e setembro e faz esse mapeamento. Outubro, você só vai tirar dúvida. Porque como a prova vai ficar muito próxima, você não vai ter tempo suficiente para você poder estudar tudo. Então, o que eu te recomendo é isso. O básico bem feito. Porque cada universidade, aí vai depender da universidade e o curso que você quer. Porque todas as questões, não importa o cursinho que você for fazer, seu professor, puxa saco e etc. O que interessa é o seguinte, você vai fazer o curso, eu quero medicina na USP. Então você vai ter que mirar acima de 30, 40 acertos. Eu quero medicina na UFO. Aí vai depender da concorrência, se você vai concorrer com cota, com ampla concorrência e etc. Então é relativo. Por isso que eu falo para você que não tem como eu te dar Só que isso também vai depender do seu concorrente. Por isso que só que o perfil competitivo ele tá mudando, entendeu? E são 5 milhões de pessoas agora. Esse é o ponto. Eu não tô falando que isso é ruim. O que eu tô querendo dizer é que dentro do fator competitivo, que é o que realmente interessa, esse ponto você vai ter que ter muita atenção. Então, a dica que eu te dou para ciências humanas é essa. Geografia, história, filosofia e sociologia, os mesmos assuntos, só que cobrados. O que interessa de forma diferente? O que vai interessar para quem faz a prova? O que o seu examinador, ele não quer saber quantas horas você estudou. Não vai fazer diferença se você estudou 10, 1 hora, 10 minutos. Ele quer saber se você tem o raciocínio para resolver a questão. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês que o Enem não é quantidade, é qualidade. E é por isso que o perfil da prova ele está mudando e muita gente não se atentou a isso. Por isso que você faz a prova 10, 2 vezes e erra sempre as mesmas questões. Você não está errando porque você não está estudando. O Enem não quer ver só esforço.
O Enem, porque se fosse por questão de esforço, você podia fazer uma prova pensando em QI. Ah, quem é mais inteligente? O Enem não quer saber disso. O Enem quer selecionar. Eu falei para vocês o vídeo todo. Você vai entrar para uma universidade. O que é uma universidade? É uma instituição de conhecimento. Então ali você vai ter uma mão de obra mais qualificada para o mercado. Tá entendendo agora? Por isso que eu tô te falando. Se você só estuda pautado em questões ideológicas, eu só vou fazer isso por causa do ou por causa do B. Entendeu? Por causa da coisa, para depois não vir a falação. Então, eu tô te contando isso porque isso vai estar relacionado. E se você perder essa prova, o vestibular do ano que vem já vai ter mudança, tá? Então, assim, eu só tô te contando pra você ficar esperto, fica ligeiro. Ah, Rafael, mas é o que eu tô te falando. Mesmo que você não goste, o mercado ele vai ser competitivo. Quando eu falo mercado, eu tô falando do seu concorrente, o perebinha do 18 anos, ele tá recebendo. Eu já te falei isso lá atrás. Ele tá motivado. E você acha que ele vai querer perder essa vaga? Não vai, filho. O seu concorrente, ele tá com sangue no olho. Não vai fazer diferença se ele vai perder. Ele vai querer a vaga, de qualquer forma. Ele vai recuperar esse prejuízo lá na frente. Você tem que pensar nisso, cara. Entendeu? Então, eu tô te contando isso. Eu acabei de te falar. O vestibular da UFO é regional. O Enem, quem faz a prova da UFO é só aqui. Agora o Enem, como é o território todo, o seu concorrente pode vir lá da Amazônia, lá da Colômbia, Escobar, né? E ele pode tomar sua vaga. Então fique esperto nesse sentido. Então eu tô te contando isso para você começar a montar esse planejamento. Agosto, setembro e outubro. Eu tô te dando uma dica. Agora, se você vai fazer ou não, aí não é comigo. Então, a mesma dica de sempre. Provas anteriores e conteúdo programático. Porque a pessoa pensa, não, eu estudei só um pouquinho e vou chegar lá. Cara, concurso público não funciona assim. Porque se fosse para avaliar conhecimento, a escola fazia. Não precisava ter o governo federal ou qualquer outra instância. Agora, como você vai fazer um processo seletivo para entrar nessas instituições, aí é o que eu tô te falando. Então, se você fica perdendo seu... Por isso que eu te falei aquele dia das distrações. Eu não sei se você prestou atenção no que eu te falei, mas quem prestou atenção sabe o que eu tô falando. Então, você tem que começar a pensar dessa forma. Então, para ciências humanas, você vai ter 45 questões. Aí vai depender do curso. Mas, de qualquer forma, mira entre 30 e 40 acertos. Se possível fechar, fecha. Eu tô falando isso porque os assuntos que vai cair na prova é o que vai delimitar o seu TRI. E se você, por exemplo, erra muita questão fácil e acerta difícil, o TRI ele já vai identificar, entendeu? Então, por isso que eu tô te falando que na hora de você for fazer o seu planejamento de estudo daqui para frente, eu não tô falando que você não tem que estudar 10 minutos. E também tem que estudar 10... Cara, faz 3 horinhas bem feitas. Já vai valer a pena. Até porque na hora da prova, todas as questões já são padronizadas. Tem questão que se você já raciocinar o suficiente, 1 minuto você resolve. Você vai gastar 3 minutos, você resolve 3 questões de uma vez só. E texto pequeno, porque se fosse um texto grande, tudo bem, mas um texto miudinho, o cara tá te cobrando raciocínio crítico. Só pra você interpretar um texto, cara. Você tá com dificuldade. Então, lê mais, verifica mais as fontes, dá uma analisada, dá uma olhada nessas últimas duas. Eu não tô falando que você tem que ficar restrito somente a essa... Pega 2017 em diante. Mas como a gente está com um perfil de prova diferente, entendeu? Então começa a pensar dessa forma. Então a minha dica que eu recomendo para você é essa. Então eu tô falando assim, porque eu tenho experiência de prova, eu já cursinho, gente que tá lá na medicina já me falou a mesma coisa que eu tô te falando aqui. Então o negócio aqui é isso. É claro, outra coisa importante, você tem que ver o que você errou de humanas no ano passado que você pode melhorar. Será que eu não estudei esse assunto? Às vezes você não está errando, não é porque você não estudou. Às vezes é o raciocínio que você usa na hora de fazer a prova. Às vezes o seu estudo é um estudo mais cansativo. Por isso que eu falo para você que o planejamento faz diferença. Então você saber filtrar essas informações, esses conteúdos, esse checklist de performance e desempenho, isso vai te ajudar na prova de humanas. Então é uma prova mais tranquila. Eu acredito que a prova desse ano vai fazer uma síntese do ano passado e do ano retrasado de 2023. Então, eu recomendaria você fazer isso.
Pega 2023 e 2024, faz um mapeamento do que... caiu o que de sociologia? Cultura, movimento social, mesmo que caiu, de que forma que caiu? Geografia. Tá caindo mais o quê? É globalização, é clima, é solo, é relevo, é o quê? Mesmo que caia, tá caindo o quê? E mesmo que não caiu algo daquele assunto, mas eu tenho que saber o todo para eu resolver a questão, entendeu? Então, é esse tipo de questão que você tem que entender na hora de resolver e fazer o seu planejamento de estudo, beleza? Mas assim, de forma geral, eu acho que a prova de humanas vai manter a mesma tendência, só que para o aplicador, para quem vai te selecionar, é muito mais interessante e vantajoso, pensando em universidades, selecionar aquele aluno que se preparou melhor, entendeu? Então, o cara que está recebendo no ensino médio, ele vai se sentir... Eu estou falando dentro do contexto de competitividade, tá? Então, assim, você tem que entender isso na hora de fazer o planejamento de estudo. Pensar nesses detalhes. Então, assim, o que eu recomendo para você é isso, beleza? Então, assim, você tem 3 meses. Agosto, você tem o finalzinho agora de julho, mas eu já estou considerando agosto porque o mês praticamente já acabou. Mas assim, ainda dá tempo de você ou finalizar o seu estudo agora se você vai revisar, começar ou correr atrás do prejuízo. Então, independentemente se você trabalha, está em casa ou seja lá qual for a sua realidade, se você fizer esse planejamento bem feito, eu tenho certeza que lá na frente seu retorno vai ser muito maior. Então, assim, agosto, setembro e outubro, pega esse mês de novembro pra você descansar e fazer a prova. É isso, não tem segredo. A prova é a mesma para todo mundo, o que vai diferenciar é a maneira como cada um se preparou. Vai ter gente que vai treinar exercício, vai ter gente que vai estudar mais o conteúdo. Então, o que vai mudar é isso. Não adianta você... trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? O que vai interessar para o governo ou para quem vai fazer a prova, a banca em si, é isso. Então, para a prova de humanos, o que eu recomendo para vocês é isso, beleza? A gente volta aí nos próximos dias com mais vídeos. Agradeço vocês aí pelas participações. Espero poder ter ajudado aí de alguma forma. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou deixar os materiais para vocês aí na descrição, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.